Olá, paz de Jesus Cristo a todos. Hoje eu quero falar sobre a lição de número 1 da nossa revista da Escola Dominical, que tem como título A Salvação não é obra humana. Vamos aprender sobre a salvação e a revista ela nos ensina acerca das escrituras sagradas que a salvação ela não é obra humana, mas ela é uma dádiva de Deus para todos que aqueles que acreditam em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós vamos entender que esta lição ela traz alguns pontos importantes e pontos que são absolutos à sua verdade, principalmente em virtude da salvação, que é o que nós vamos aprender hoje. O primeiro ponto, ele vai falar sobre a salvação, sobre a graça de Deus. E nós vamos entendermos que a salvação não é por obras humanas, porque para que ninguém se glorie pela obra, pelo mérito que a salvação é alcançada, mas sim pela graça de Deus que foi nos concedido. E este primeiro ponto, o apóstolo Paulo ele aborda nas suas cartas aos Efésios, capítulo 2, ele fala de algumas expressões que de fato o texto traz como mortos em ofensas e pecados, andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. É uma triste realidade, né, de uma fotografia da raça humana. Desde a queda, como todos possivelmente já devem ter ouvido falar, desde a queda de Adão, aconteceu lamentavelmente, esse desastre na humanidade, né? Porque o homem não teria condições suficientes no tocante à salvação para alcançá-la. Mas se não fosse pela graça divina, pela graça de Deus nos concedida, de fato nós não alcançaríamos a salvação. Por isso que a salvação é pela graça de Deus. Os mortos em ofensas e pecados. O que o apóstolo Paulo queria dizer com essa expressão. E o texto bíblico vai nos dizer: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa palavra vivificou, esse termo traz a ação, que é a revelação do Espírito Santo em favor dos pecadores, em favor dos perdidos. Porque quando Jesus veio, e por isso que alguns ensinos dos judeus, eles negam a vinda de Cristo, eles negam também que a salvação é por intermédio de Jesus Cristo, porque eles acreditam em um único Deus só. Eles não acreditam na Trindade. E assim eles anulam de fato a salvação que é pela graça. Para os judeus, para esse grupo que nós vamos ver mais adiante na revista, é um grupo que de fato eles ensinam uma teologia antibíblica, uma teologia que não tem na Bíblia. E nós vamos ver que a Bíblia, acerca das Escrituras Sagradas, ela nos provam o contrário a isso. E os mortos em ofensas é porque de fato nós não tínhamos como de fato nos viver através simplesmente dos nossos méritos ou das nossas obras. Por isso que a salvação ela é para todos. Veio para os judeus, primeiramente, um povo escolhido por Deus, mas que, por eles negarem de fato a vinda de Cristo, do Pai, assim Jesus também traz um plano de salvação para toda a humanidade. E é o que diz. Então, a salvação é por intermédio de crer. Crer em quem? Crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus. Porque foi Jesus que prestou o seu sacrifício na cruz do Calvário. E só por intermédio de Jesus Cristo que nós vamos alcançar esta salvação. E é o que nós vamos aprender
através desta revista, que ela nos traz ensinamentos riquíssimos acerca das Escrituras Sagradas concernente ao tema da salvação, que não é obra humana. A exegese dos versículos 8 e 10 do capítulo 2 da carta aos Efésios, que o apóstolo Paulo escreve, o termo graça significa literalmente favor imerecido. Por quê? Nós, pecadores, nós não somos merecedores desta graça. Por isso que ela é dom de Deus. Ela não é obra humana, mas sim é um dom de Deus que foi nos concedida. Uma boa exegese desse versículo nos esclarece também que isto é dom de Deus. Se refere à salvação pela graça e não pela fé. Para que vocês entendam de fato o que essa exegese diz acerca dos versículos 8 e 10. É favor imerecido. Graça significa favor imerecido, como foi explicado. E um dos eruditos respeitado, né, no meio cristão, Robson, ele diz que a graça é parte de Deus e a fé é nossa. Ou seja, de modo como dizia também Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. A fé é o meio e a salvação é o fim. O meio é a nossa fé. O meio é se nós crermos em Jesus Cristo, e o fim é a salvação, é aquilo que nós almejamos, aquilo que nós vamos alcançar. A salvação que é por intermédio da graça. Da graça, favor imerecido a todos nós, todos os seres humanos. Mas também, né, por mais que você pense que para ir para o céu eu não preciso obedecer a Cristo, você também está divergente contra a palavra, porque de fato o que acerca das Escrituras Sagradas diz que em Romanos nós não anulamos a lei, mas nós estabelecemos a lei. As leis do Senhor, elas não são anuladas por intermédio de Jesus Cristo, mas sim ela é um conjunto que se formou para que, e uma condição também para que o ser humano alcance a salvação. Então, esse conjunto é por intermédio de Jesus Cristo, porque o que o Evangelho de Marcos nos diz acerca disso, lá né, que o véu se rasgou de alto a baixo, né? O véu se rasga de alto a baixo, e havia ali sobre aquele lugar trevas. Então ali dali foi de fato uma afirmação específica de Cristo, que ele nos traz acerca desse sinal, que a salvação nós alcançamos por intermédio da graça, e o acesso a ele foi livre completamente para todos, né? Todos, os pecadores, os ingratos. Então, aqueles que de fato não tinham como alcançar a salvação. Por isso que a salvação é pela graça e não por obras humanas. E o ponto 2 vai falar acerca da soteriologias inadequadas na antiguidade. Desde a antiguidade já existe um grupo de ensinos, né, de pessoas que ensinam sobre o reencarnacionistas. É sobre isso aí que eu quero expressar com vocês acerca dessa doutrina. Essa doutrina, ela traz um termo de reencarnação. Esse termo deriva do latim, que significa literalmente entrar na carne novamente. Então, os reencarnacistas, eles acreditam que o homem viverá aqui na Terra. Eles acreditam que eles serão reencarnados, né? Dessa forma, uma teologia deles. E esse é um princípio central das religiões indianas. Eles acreditam que por intermédio do hinduísmo, budismo, jainismo e ciclismo, esta é uma das doutrinas que eles ensinam, e ele se sustenta através de figuras, como figuras históricas gregas, Pitágoras, Sócrates, Platão. Esses aí são as figuras centrais que eles assim ensinam
e mantém seu ensino com base de sustentação nessas figuras históricas, mas não exatamente acerca das escrituras sagradas, não na Bíblia, mas sim através dessas figuras. E nós vamos entender que mais na frente, acerca do islamismo, né, que nos traz muito bem sobre isso também, que acaba nos esclarecendo que os reencarnacistas, eles também fazem parte assim desses ensinos. Um grupo que tinha que tem até hoje, que é o judaizantes, um grupo que era um grupo legalista, né, dos judeus, eles sempre se colocava como opositores do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, ele, através de seus ensinos, né, às galáxias, através da palavra, das doutrinas dele, esse grupo, eles divergia todos os ensinos do apóstolo Paulo. Ele tentava, de alguma forma ou outra, distorcer, né, a verdade bíblica, e através da sua crença antibíblica, eles queriam, através de um resumo, dizer e afirmar que a salvação não é por esforço, não é por intermédio do sacrifício de Jesus, mas sim através de esforço, através da lei de Moisés, da lei mosaica, e através de algumas condições, para que, de fato, através da lei, eles queriam colocar e especificar que só através da condição da lei que era a salvação. Ou seja, eles tinham seu ensino com base na Torá, que é os 5 livros primeiros de Moisés, né? E através desses ensinos, eles afirmavam que a salvação é só por intermédio da lei e não por intermédio de Jesus Cristo. Assim, eles tentam anular aquilo que Paulo nos diz acerca das suas cartas, né? Nos afirmando que a salvação é pela graça e não por obras humanas. E é isso que nós estamos compreendendo acerca dessa revista. E o que diz acerca em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras, nenhuma obra da carne será justificada. Nenhuma obra da carne será justificada, que seja por mérito, que seja por obras, não será justificada, porque a salvação não é por intermédio dessas coisas, mas a salvação é apenas em nós crermos em Jesus Cristo, e assim nós seremos salvos, porque Jesus nos concedeu a graça, né? Essa graça. Então não basta só eu conhecer as leis e seguir as leis, mas eu preciso também ser quebrantado, eu preciso também amar o mandamento de Jesus. E amando o mandamento de Jesus e crendo em Jesus Cristo, que foi o enviado por Deus, assim nós alcançaremos a salvação. Porque é pela graça, né? Essa graça que não foi por mérito humano, que não foi pelo merecimento, mas sim por amor de Deus a nós. Esse amor infinito que Deus nos concede. E em virtude da salvação, a Bíblia nos esclarece muito bem que a salvação é pela graça divina. Os gnósticos também era um grupo de pessoas que acreditavam que existe no mundo trevas e luz. E através disso aí eles acreditam em um universo composto, né? Que a luz e as trevas elas brigam por uma coisa só, que é pelo domínio da natureza. Eles comparam acerca das escrituras, da luz divina e as trevas. Existem esses dois universos, mas que o ser humano, ele, para ser salvo, na crença deles, é necessário apenas o ser humano desapegar das coisas do mundo, da prisão do mundo, e assim o ser humano será salvo. Ou através do seu entendimento, da sua inteligência, desapegar dessas coisas, assim eles acreditam,
através do conhecimento místico, um conhecimento que eles se baseiam no gnosis, uma tese em que eles ensinam e acreditam nas suas crenças assim. Mas nós vamos entendermos que, de fato, para nós alcançarmos a salvação, ela é por intermédio de Jesus Cristo. A salvação não é para todas, a salvação é para todas as pessoas que acreditam em Jesus Cristo. Não é para um grupo específico, porque o que acerca das Escrituras Sagradas, elas nos ensinam que Jesus, Deus, não fez acepções de pessoas. Por isso mesmo, porque Jesus, ele veio para todos. Ele não veio apenas para os judeus. Isso é importante nós entendermos. E em virtude da salvação, nós vamos entendermos que o apóstolo escreve em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo 30, que ele anuncia a todos que se arrependam dos seus pecados, dos seus atos pecaminosos, para você alcançar a salvação. Mas é importante nós entendermos que o pecado não faz parte desse plano divino. O pecado, na verdade, é o que afasta de fato a presença de Deus. O pecado é o que vai te tirar, de fato, a salvação. O pecado é o que tira o Espírito Santo de Deus da sua vida. Então, por isso que Jesus diz que nós não podemos anular a lei, mas nós devemos estabelecê-la, obedecê-la. Mas não é simplesmente só porque eu sigo uma crença de um determinado grupo que eu vou ser salvo. Não, primeiro eu tenho que crer de fato em Jesus, o que diz em João 16, né? Se nós crermos em Jesus, nós vamos ser salvos. E nós vamos entendermos que a salvação, ela é de fato uma dádiva de Deus, é de fato algo que nós não merecíamos, essa graça, que nós não tínhamos como alcançar a graça divina, e ela foi concedida a todos sem exceção. Mas é necessário de fato nós fazermos a vontade do Pai, e assim Jesus vai operar em nós vai nos conceder a sua graça, que vai nos dar condição para sermos salvos. A salvação é sobre o islamismo, as soteriologias inadequadas de hoje e algumas soteriologias de ensinos inadequadas do grupo dos islamismo. É um grupo de pessoas muçulmanas que se instalou no mundo, e eles têm aproximadamente 1,9 bilhões de pessoas que ensinam essa crença e que crê essa crença. E esse grupo é um grupo que está em algumas regiões da Europa, e cada vez mais eles estão se expandindo através de seus ensinos. E é uma região hebraica que pertence à classe dos monoteístas. É um ponto central em que eles acreditam no Alcorão, em alguns ensinamentos do Alcorão, porque eles têm como base o Maomé, né, um profeta, que eles acreditam em revelações anteriores, que esse profeta ele é o único profeta islâmico deles, né? E eles colocam esse profeta até acima de Deus. E vamos entendermos que o ensino do Alcorão, na verdade, a palavra que eles acreditam é literal, anterior. Eles acreditam nas revelações anteriores, mas eles acreditam na palavra literal de Deus. Que eles também negam, né, a existência da trindade de Deus. Eles acreditam no profeta Maomé, um profeta o qual é islâmico deles, e eles acreditam que Alá é um único islâmico de ensino, que ensina e é incomparável a qualquer outro ser divino, ou que seja Deus, ou que seja, enfim, é o que eles acreditam, é o que eles ensinam,
através disso. E eles acreditam também que só os justos serão recompensados no paraíso. Eles acreditam que aquelas pessoas que são ingratas, aquelas pessoas que praticam o mal, elas não têm condições nenhuma de serem salvos. Ou pessoas que não, enfim, que são incrédulas. Mas acerca das Escrituras Sagradas, nós vamos ver que se a pessoa se arrepender, o que o apóstolo diz diz no Evangelho de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que se arrepender, sim, terá salvação. Se arrepender dos seus atos pecaminosos, você terá salvação. Então, assim, para eles não. Já para o islamismo, de fato, eles colocam essas condições. E que, de fato, Deus, eles acreditam que Alá, que é o próprio Deus, ele não ama a nenhum ingrato pecador. Eles não amam também as pessoas que andam no pecado, as pessoas que não são piedosos. Eles acreditam que somente os piedosos que serão salvos, né? E por isso que esse ensino ele diverge acerca das Escrituras Sagradas, justamente porque diverge a verdade bíblica, né? É uma teologia antibíblica. E por isso o islamismo, ele está crescendo em nosso meio atual. E não é à toa que eles têm 1,9 bilhões de muçulmanos no mundo. E por isso que na concepção bíblica nós temos que defender o Evangelho de Cristo. E nós temos que mostrar que somente através de Jesus Cristo, que as pessoas vão alcançar a salvação em virtude dela. A salvação no contexto deles é por méritos pelas obras. Ou seja, não há, no contexto do ensino do islamismo, eles não acreditam de fato na graça, eles negam essa existência da graça. Anula, né, tudo aquilo que a Bíblia nos diz acerca dos evangelhos, acerca de Jesus Cristo. Eles anulam tudo aquilo que Jesus operou, seus milagres, ele completou a sua missão na terra, anula tudo isso e eles usam como base, né, algumas regras, né, que são regras de fé deles, né, que de fato é só por intermédio disso, só por intermédio do seu próprio mérito, do seu esforço, das suas obras e não por intermédio de Cristo. Então a salvação no contexto deles é por mérito e pelas obras e não pela graça. Esse é o ensino do islamismo. Já os testemunhos de Jeová, na teologia deles, eles ensinam que a classe dos ungidos, que são 144 mil, esses serão salvos. Apenas 144 mil serão salvos. E a multidão, que é a maioria, não alcançará a salvação. Estará na terra e eles acreditam que essa terra aqui ela vai ser uma nova terra em que todos habitarão. Aqueles que não subiram estarão aqui na terra, no paraíso. Na verdade, também é um ensino que diverge, né, acerca das Escrituras Sagradas, porque no Evangelho de João nós vamos aprender que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? O próprio Jesus Cristo nos afirmando que a salvação é por intermédio dele mesmo, dele próprio. E é interessante que eles negam a Trindade. Esse grupo de ensinadores, eles negam a Trindade e negam o Espírito Santo. Eles dizem que o Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança de salvação. Eles acreditam no seu ensino e afirmam que o Jesus não é o mediador entre os homens. Eles afirmam isso nos seus ensinos, mas
Só que o que a palavra nos diz a respeito em Romanos, cartas aos Romanos, capítulo 8, versículo 9, nos afirma que vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se alguém não estiver no Espírito, esse não fará parte de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve na carta aos Romanos, ele, em virtude do Espírito Santo, ele afirma que só através do Espírito Santo que você é de fato de Deus. Se você tiver o Espírito Santo na sua vida. E se você não tiver o Espírito Santo, o que a Bíblia vai dizer que a humanidade que está separada de Deus são aqueles que de fato estão no pecado. Porque através da queda de Adão, aqueles que estiverem no pecado, eles não terão o Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo ele afirma, não estais na carne. A expressão não estais na carne, mas no Espírito. Não viver também segundo a carne, mas viver segundo o Espírito. Porque nós temos a carne e o Espírito, né? São dois termos que confrontam. Quando você alimenta a carne, o seu espírito, automaticamente ele fica fraco. Mas quando você alimenta o espírito fica forte e a carne fica fraca. Então é sempre assim, um confronto que nós temos dentro de nós. A carne e o espírito. Quando eu alimento a carne fica forte e o espírito fica fraco. Quando eu alimento o espírito fica forte e a carne fraca. Portanto, o texto é bem explícito. Não estais na carne, mas no espírito. Então, o que o apóstolo estava combatendo esses ensinos é que nós precisamos estarmos no espírito, porque esta graça que foi nos concedida, esta graça que é um favor imerecido, nós precisamos estarmos no espírito. Então, eu preciso estar em obediência a Deus. Eu preciso cada dia mais renunciar às coisas que há no mundo. Eu tenho que renunciar, porque só através da renúncia é que de fato eu vou obter a ação do Espírito Santo. Eu vou obter o Espírito de Deus dentro de mim. E eu tendo o Espírito Santo dentro de mim, assim eu venço o pecado. E se você não dá importância para isso, saiba que não há outro meio para que de fato você consiga, não consiga a ação, consiga a salvação em virtude dela. É só mesmo através da sua obediência da lei do Senhor, que é estar no Espírito, amar a Deus e crer nele, né? É um dos mandamentos que a Bíblia nos orienta, mas só que o ser humano ele não pode ser contrário àquilo que a palavra nos fala a respeito, né? Principalmente a respeito da salvação. E a salvação nós sabemos que ela não é por obras, por méritos humanos, e não é somente pela lei, mas sim pela graça de Deus. Então é pela graça, porque no Antigo Testamento todos ali não teriam condições para alcançar a salvação. Se não fosse, de fato, o plano divino, nós não iríamos alcançar essa salvação. Por isso, desde que existe o mundo, nós precisamos entender que a salvação é por obras, é por Deus, por méritos de Deus, porque Deus ele é o mediador entre os homens, né? Então, o ensino deles basicamente é isso. Eles anulam a existência da Trindade, né? E assim eles acreditam em um único Deus só, que é o ensinamento antibíblico. Já os mormons, por exemplo, eles acreditam numa única salvação. Eles acreditam numa salvação geral. Eles acreditam que todos serão salvos e que não há existência do pecado. Eles anulam
a transgressão de Adão, a queda de Adão, e diz que o homem não veio do pecado e, e que todos serão salvos, né? Eles acreditam assim, são os ensinamentos dos mormons. Eles acreditam também que Jesus não é o Salvador. Eles negam a vinda de Cristo, o sacrifício de Cristo prestado na cruz do Calvário. Mas a Bíblia, ela ensina que ele é o único Salvador. É o que a Bíblia nos ensina. A salvação, ela é para todos os seres humanos. Em Tito, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: portanto, a graça se manifestou e trazendo salvação. Então, foi isso. João, capítulo 1, fala sobre o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse Verbo era o próprio Jesus Cristo. E essa graça foi por intermédio vinda de Jesus Cristo. E, por isso, resumo dizendo que, acerca das Escrituras Sagradas, nós podemos afirmar que a salvação ela é algo extraordinário para o ser humano. Ela é algo incomparável. A salvação é o ponto central. Para que nós realmente obtenhamos a salvação, nós precisamos renunciar do mundo, porque nós já viemos dessa geração pecaminosa, mas nós precisamos de fato renunciar às coisas que há no mundo. E renunciando ao pecado, nós precisamos entender que nós vamos obter o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo irá habitar entre nós, e assim nós não fará nenhuma distorção acerca das Escrituras, porque o Espírito de Deus nos trará o entendimento, e a própria palavra de Deus também nos traz esse entendimento, né? Que esse entendimento que é um entendimento que de fato nos dá a certeza e a esperança de que não há outro meio para que o ser humano alcance a salvação. Em suma, eu resumo aqui dizendo que esta lição ela nos trouxe alguns ensinamentos que divergem contra as Escrituras Sagradas, e eu falei sobre os reencarnacistas, né? Só para recapitular que esses ensinos eles são ensinos inadequados, ensinos religiosos inadequados para os dias desde a antiguidade até hoje. Esses ensinos estão no mundo instalados, mas o que a Bíblia, em resposta bíblica, é importante nós afirmarmos que há só um meio de salvação, um plano só de salvação, que é por intermédio da graça. E esta graça é favor imerecido. Que Deus, em Cristo, possa abençoar todos e que vocês possam terem ótimas visões, ótimas concepções acerca desse ensino, e que através desse ensino você possa realmente entender de uma única forma que não há meios, se você estiver no pecado, para alcançar a salvação. Só há um meio só, que é através de Jesus Cristo. Portanto, se arrependa dos seus pecados e assim você será salvo por intermédio da graça de Deus.